Olá, estamos começando mais um programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Todo final de semana você aí, a gente aqui interagindo com a positividade da Arapuã Band e do nosso programa. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Ainda no clima de aniversário do João Pessoa, você vai ver no Minha Cidade desta semana uma exposição que mostra as belezas naturais de nossa cidade, em homenagem ainda, como eu falei, a essas comemorações do aniversário de nossa cidade. E você vai conhecer ainda a história do transporte coletivo em João Pessoa. Transporte coletivo que começou em 1929. Nós vamos mostrar também como funciona o laboratório, o primeiro laboratório de cannabis medicinal que foi inaugurado aqui em João Pessoa. É aquele laboratório que fabrica medicamentos a partir da flor da maconha. E você vai ver ainda uma lojinha que funciona aqui em João Pessoa, que vende só produtos fabricados por pessoas que vivem no sistema penitenciário da Paraíba. Pessoas privadas de liberdade, né? Para dizer, os apenados de várias cidades da Paraíba, eles fabricam os produtos e esses produtos estão fazendo muito sucesso. Essa lojinha funciona lá no Espaço Cultural. Tudo isso e muito mais agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia a você que acompanha o programa Minha Cidade. Mais uma vez, né, eu tenho que agradecer a você pela audiência todo final de semana aqui na TV Arapuã Band. E vamos falar agora de transporte coletivo em João Pessoa. Você sabe quando começou a história do transporte coletivo aqui em João Pessoa e as transformações que aconteceram durante os anos? Veja agora na reportagem. Hoje, os passageiros dispõem de ônibus mais rápidos e até com ar-condicionado em João Pessoa. Mas quando o transporte coletivo foi implantado na capital paraibana em 1929, as estrelas eram as marionetes e os bondes. E já existiam 4 linhas que partiam sempre do centro da cidade. A professora da Universidade Federal da Paraíba, Andréa Porto, é estudiosa do assunto. Ela explica que depois de 3 anos em funcionamento, os veículos ficaram sucateados e o governo do estado transferiu algumas linhas para a iniciativa privada. Mesmo assim, não deu certo. Na década de 1940, diversos veículos foram retirados de circulação devido aos problemas mecânicos. Ela relata que a situação ficou mais complicada ainda na década de 1960, quando o crescimento de João Pessoa começou a ser impulsionado. Começa em 1929 com uma frota muito pequena, né, com as marionetes e alcançando partes da cidade que as linhas de bonde não davam conta, né, ou seja, as linhas de bonde eram bem limitadas, vamos dizer assim. E em 1934 se firma o primeiro contrato entre público e privado, né, para ordenar, vamos dizer assim, esse serviço e os próprios cuidados com os veículos, com as frotas em si, para que ela não representasse perigo para a população. Esse era um dos principais problemas colocados na época, eram acidentes. Na década de 60 se firma um contrato, vamos dizer assim, mais contundente entre como esse serviço ele deveria ser cobrado, porque existia uma diferença de tarifas muito grande entre os donos, vamos dizer assim, dessas empresas, e a cidade estava crescendo nesse momento, até que a década de 80, ainda antes da Constituição, que eu acho que esse é um marco muito importante da gente ter em mente, o Estado assume uma empresa pública, que é a Cetusa, e ela vai funcionar ali em paralelo com as empresas que já existiam na cidade, fazendo linhas maiores, vamos dizer assim, circulares, né? E a Cetusa, ela resolveu boa parte do problema. A história do transporte coletivo em João Pessoa caminha pelos trilhos do tempo, sempre enfrentando problemas e reclamações da população. E a cidade não para de crescer. O povo precisa de meios de locomoção
E o que fazer para resolver esse problema da mobilidade urbana? A professora indica algumas sugestões. As soluções, para mim, elas perpassam, deveriam acontecer exatamente nessa ordem. Mudança no conselho. Tarifário para conselho. Mais amplo. Discutir mobilidade urbana mesmo. Eletrificação da frota. E a gente já está vindo isso com o PAC. Né? Investimento em transporte ativo, né? Nas infraestruturas de transporte ativo, montagem de um sistema de bicicleta compartilhado nas cidades que as grandes capitais hoje no Brasil têm, e o Itaú tem mostrado que, inclusive, isso tem rendido boa grana para eles. Né? E o desinvestimento em infraestruturas viárias para automóveis, viadutos, estacionamentos, isso não existe mais, não existe. Pois é, nós vimos aí a história dos transportes coletivos, é muita história bonita, né? E muito problema também. E a população cada vez vai crescendo, o transporte não consegue se adaptar direito e sempre vai ter reclamação, né? O ser humano reclama de tudo e com razão, né? É bom reclamar mesmo em busca de melhorias. Mas já melhorou muito o transporte coletivo em João Pessoa. A gente vê terminal novo que foi feito, tudo isso vai ajudar a diminuir essas reclamações que o pessoal faz, principalmente ao longo do tempo. E muita gente já tem seu transporte próprio, né? Tem moto, principalmente depois da pandemia, teve um aumento significativo no número de motos aqui em João Pessoa. Para você ter uma ideia, aqui hoje trafegam na capital paraibana quase 150 motocicletas. É muita gente trafegando nas ruas. As pessoas com certeza deixaram de utilizar os transportes coletivos. E nós vamos saber agora uma coisa interessante. Você sabia que a Paraíba é o único estado do país que tem um laboratório de cannabis medicinal? Ou seja, um laboratório que fabrica medicamentos a partir da flor da maconha. Esse laboratório foi inaugurado recentemente e agora espera apenas pela regulamentação da Anvisa. Quando isso acontecer, deve acontecer daqui no máximo 6 meses, esse laboratório vai ser uma referência não só da Paraíba, mas uma referência mundial na fabricação desses medicamentos. Veja a reportagem. A galeria de fotos na parede mostra a satisfação de associados que passaram a ter uma vida bem melhor depois do tratamento com óleo da cannabis. Esses painéis são apenas um resumo dos 10 anos de atuação da Abrace Esperança, que funciona em João Pessoa. Um trabalho reconhecido pela Justiça, autoridades, associados, pelos resultados e seriedade com que é realizado. E de agora em diante, a Abrace passa a ter capacidade para produzir muito mais. A entidade inaugurou um laboratório moderno para a fabricação dos medicamentos da cannabis. Para se ter uma ideia, a entidade tinha capacidade de produzir 5.000 produtos por mês. Com o laboratório, essa capacidade produtiva aumentou para 5.000 produtos por dia. A gente investiu quase que 8 milhões de reais em 4 anos, então tudo que a gente recebeu, a gente arrecadou, a gente investiu aqui e agora está entregue. A produção vai aumentar agora. Isso, a gente consegue aumentar a produção bastante. A gente antes produzia 5.000 produtos em um mês, né? Hoje a gente consegue produzir 5.000 em um dia. Então isso aumenta bastante a nossa capacidade, a gente vai poder atender o SUS, a gente vai poder atender as demandas do Estado. Então é um ganho para a sociedade, né? E para o Estado. Um dos apoiadores da Abrace é esse empresário que veio de São Paulo para a inauguração do laboratório. Nós abraçamos a Abrace por acreditar nessa causa. O Cassiano ele nos procurou há uns anos e mostrou quais eram as intenções dele com relação a esse movimento que na ocasião estava começando do cannabis medicinal. O objetivo dele naquela época era fazer produtos de qualidade a um preço justo para as pessoas. Por que não apoiar uma causa tão nobre quanto essa?
E a Buxi, naquela época, decidiu apoiar a causa. O laboratório entrou em processo de regulamentação dos serviços pela Anvisa. Quando isso ocorrer, será o único no país regulado pela Anvisa com essa missão de produzir remédios derivados da cannabis. Estamos aí nos ajustes de documentação, né? Toda essa parte de regulamentação existe bastante documento, bastante trabalho burocrático, então nós estamos organizando toda essa documentação para já protocolar todas as licenças que são necessárias. A Anvisa tem acompanhado esse processo desde o início, né? Tem acompanhado esse processo de regulamentação e muito próximo, espero que nós já estejamos aí com essa notícia de que finalmente conseguimos essa regularização. Pois é, nós vimos aí a importância que esse laboratório tem com essas famílias que estão encontrando uma saída para a vida, uma melhoria de vida significativamente no quadro de saúde de muita gente. São 50 mil associados até agora a esse laboratório da Abrace Esperança aqui na Paraíba. Agora, com certeza, muitas outras pessoas vão se associar porque o laboratório ampliou significativamente a sua capacidade de produção. Como a gente viu na matéria aí, o laboratório fabricava 5 mil medicamentos por mês. Agora, tem a capacidade produtiva de fabricar 5 mil medicamentos por dia. Isso é muito significativo, vai atingir muito mais gente que precisa desses óleos e esses outros tipos de medicamentos que o laboratório da Abrace Esperança fabrica aqui na Paraíba. Então, parabéns aí aos investidores. A gente viu que tem investidores até de São Paulo que acreditaram nessa proposta e estão aí investindo nesses equipamentos que são modernos e caríssimos. Parabéns ao pessoal da Abrace Esperança. E nós vamos agora fazer um breve intervalo. Depois você vai conhecer uma lojinha que funciona aqui em João Pessoa, lá no Espaço Cultural, que só vende produtos fabricados por pessoas privadas de liberdade do sistema penitenciário. E vai ver ainda uma exposição especial que homenageia João Pessoa nesse mês de aniversário. É daqui a pouquinho. Saia daí!